Olá pessoal, tudo bem com vocês? O material para a nossa aula de hoje já está organizado? Se não, corre lá para organizar. Enquanto isso, eu vou retirando minha máscara. Na aula passada, vimos uma contação de história com o livro As Bonecas da Avó Maria. E de quebra, aprendemos a confeccionar lindas bonecas Abayomi, símbolo de resistência dos povos vindos lá da África para o Brasil. Também falamos sobre condutibilidade térmica, uma outra propriedade dos materiais, e realizamos desafios matemáticos para testar nossos conhecimentos. Na aula de hoje, vamos falar sobre mais uma propriedade dos materiais, que é a solubilidade. Também iremos falar sobre polígonos. Isso mesmo, iniciamos hoje um aprendizado na matemática, que faz parte da geometria plana. E dando continuidade ao nosso tema do mês, a África de todos nós, vamos aprender um jogo bem legal vindo lá de Moçambique. Então, vamos começar nossa aula, porque conhecimento e informação nunca é demais. Em nossas últimas aulas, estamos estudando as propriedades físicas dos materiais. Nelas, já vimos sobre densidade, resistência, impermeabilidade e condutibilidade. Nessa aula, iremos falar sobre outra importante propriedade, que é a solubilidade. Mas antes de falarmos sobre solubilidade, precisamos entender o que é uma solução. Para isso, temos a seguinte definição: as soluções são misturas homogêneas ou heterogêneas de duas ou mais substâncias. Em uma solução, a substância que se dissolve é chamada de soluto e a que dissolve a outra é chamada de solvente. Observem aqui. Vamos verificar bem, então, o que é um solvente e o que é um soluto. Então, pessoal, observem. Nós temos o sal e o óleo. No caso, o sal e o óleo é o nosso soluto. A água que está aqui nos copos é o nosso solvente. Primeiro, vamos despejar esse soluto, que é o sal, nessa água, que é o solvente. E vamos misturar. Observem que todo o nosso soluto se dissolveu no solvente. Isso acontece porque aqui nós temos uma mistura homogênea. Agora, vamos para o outro. Nós vamos despejar esse soluto, o óleo, nesse solvente que é a água. E também vamos misturar. Observem, pessoal, que nesse caso, o óleo não se dissolveu na água. Isso se torna que essa mistura é uma mistura heterogênea. Essa é a diferença de uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Então, pessoal, como havia dito, em uma solução, a substância que se dissolve é chamada de soluto e a que dissolve a outra é chamada de solvente. Um outro exemplo que podemos citar é, em um copo de suco feito com pó, o pó é o soluto e a água é o solvente. Observem aqui o desenho. No caso, esse seria o suco, que é o soluto, sendo dissolvido na água, que é o solvente, virando uma solução única. Agora, pessoal, já podemos definir o que é solubilidade. Isso mesmo, solubilidade é a capacidade que um determinado solvente apresenta de dissolver certa quantidade de soluto. Como vimos, o sal é bastante solúvel na água, entretanto, o óleo já não. Não possui a mesma propriedade de solubilidade. Mas essa capacidade de solubilidade está relacionada com dois fatores: a quantidade de solvente e a temperatura. Então, vamos falar um pouco sobre cada um destes aspectos. O primeiro é sobre a quantidade de solvente.
À medida que nós adicionarmos uma quantidade maior de solvente à solução e o soluto for dissolvido, poderemos também acrescentar uma quantidade maior de soluto. Entretanto, pessoal, essa quantidade no dia a dia, ela pode estar expressa nas embalagens dos produtos. Isso mesmo, produtos como achocolatado, café, suco, traz a quantidade daquele produto deve ser adicionada a uma certa quantidade de água ou leite. Isso significa que essa é a quantidade máxima para que ocorra a solubilidade. Caso você coloque a mais, o solvente não conseguirá dissolver o soluto. Outro fator que influencia na solubilidade é a temperatura, pois ela é o único fator capaz de modificar a solubilidade de um soluto em um determinado solvente sem que a quantidade deste seja alterada. Por exemplo, se o soluto for um gás, sempre haverá uma maior quantidade dissolvida quando a temperatura do solvente for menor, ou seja, quanto mais frio, mais dissolvido será o gás. Então, pessoal, vamos observar se isso é verdade. Nós temos aqui dois refrigerantes. Um está quente e o outro está frio. E é claro que os dois têm gás. Vamos observar o que vai acontecer com o gás nesse refrigerante quente? Nós vamos observar isso ao abrirmos ele. Vocês observaram que o gás que estava aqui não foi dissolvido. Logo, ele acabou espirrando para fora. Agora vamos ver o que acontece com o refrigerante frio? No refrigerante frio, pessoal, o gás não espirrou para fora, justamente porque ele está dissolvido dentro desse solvente aqui, que no caso é o líquido do refrigerante. Legal tudo isso, né? E que tal assistirmos um vídeo fazendo um resumo de tudo que vimos aqui até agora? Então bora lá! Solubilidade. Isso mesmo, solubilidade. É assim que se chama a propriedade que uma substância, o soluto, tende a se dissolver em outra substância, o solvente. O soluto misturado com o solvente forma uma mistura homogênea, que também é chamada solução. Olha só o que acontece quando a gente coloca o açúcar na água. Vou mexer aqui. Vira, nem dá pra perceber que aqui tem o açúcar. Nesse caso, o açúcar é o soluto, a água é o solvente e essa mistura é a solução, de água com açúcar. Exatamente, Luísa. E a mesma coisa também acontece com sal. Olha só. Mexer aqui. Viu? Fica difícil também de perceber que o sal tá aqui. E se a gente continuar colocando mais sal ou mais açúcar na água? A quantidade interfere na hora de preparar uma solução? Interfere sim, Luísa. A quantidade de uma substância que se dissolve em uma determinada quantidade de solvente varia muito em função das características das substâncias envolvidas e da temperatura. Olha só, eu vou continuar colocando aqui mais açúcar na água. Vou colocar mais um pouquinho. O excesso fica no fundo, né? É, e a água deixa de ser transparente, porque parte do açúcar fica brevemente em suspensão antes de se depositar no fundo da jarra. Quando eu tive catapora, a minha mãe dissolvia um negócio meio roxo na água morna. Praticamente eu tomava um banho com aquela mistura. Ficava todo cor-de-rosa. Uma graça. É permanganato de potássio. Eu acho que eu tenho aqui, peraí. Eu vou dissolver pra vocês verem também o que acontece. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui.
Olha, Eduardo, o que acontecia com a água? O Eduardo falou que a mãe dele dissolvia em água morna. A temperatura muda alguma coisa na solubilidade? Essa resposta eu sei. Com certeza muda. Você já estudou isso, Eduardo? Não exatamente. Quando eu misturo achocolatado no leite frio, eu tenho que ficar mexendo um tempão para poder dissolver. Já no leite quente é rapidinho. Isso mesmo, Eduardo. Até nos exemplos de sal e açúcar que a gente viu agora há pouco, isso também acontece. O excesso do sal ou açúcar pode ser dissolvido se a gente aquecer essa solução. Ah, e outra coisa, a solubilidade de alguns solutos pode diminuir com o aumento da temperatura. E como eu já disse, isso depende das características das substâncias envolvidas. Opa, vamos organizar isso. Porque eu prometi pro Bruno que ia levar algum assunto novo pra gente publicar na comunidade. As soluções podem ser diluídas, quando apresentam pouco soluto em relação ao solvente, concentradas, quando tem mais soluto, saturadas, quando atinge um limite máximo de soluto na solução em uma determinada temperatura, e supersaturadas, quando existe um excesso de soluto dissolvido em um determinado solvente. Nós observamos, pessoal, que em todas as experiências realizadas foram utilizados objetos para colocar as substâncias. E, em geral, esses objetos possuem uma capacidade de volume capaz de receber a quantidade exata de cada substância. E o que é incrível é que esses objetos têm desenhos ou formato, que nos lembram que na geometria são chamados de polígonos. Isso mesmo. E você sabe dizer o que é um polígono? Os polígonos, pessoal, são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta, que não se cruzam, a não ser em suas extremidades. Vale dizer também que a palavra polígonos vem do grego poli, que significa muitos, e gonos, que significa ângulos, tá certo? Observem aqui, pessoal. Aqui nós temos uma figura plana, tá? Aqui nós temos um quadrado e um triângulo, com toda a sua região plana. O polígono é justamente a região que faz o formato dessa figura plana. Então, observem aqui, pessoal. Aqui nós já temos um polígono formado por 3 segmentos de reta que vão formar essa região plana que nós chamamos de triângulo. E olha só que legal. Os polígonos, eles têm, algumas partes que é importante a gente definir quais são. Então, olha só. Nesse caso aqui, nós temos um pentágono. Por que pentágono? Porque ele é formado por 5 segmentos de reta. E aí nós temos ali, os lados, que é essa parte em vermelho, e lá naquela bolinha preta, que é onde os segmentos se encontram, nós temos o que nós chamamos de vértice, que é o encontro de 2 segmentos de reta. Aqui nós já temos um quadrado, um outro polígono, que no caso nós chamamos de quadrilátero, porque são 4 lados. Nele nós temos os seus lados, que a gente pode observar que está aqui em verde, e a bolinha preta, que é onde se encontra 2 segmentos de reta, ou os 2 lados, nós chamamos de vértice. Os polígonos também são figuras geométricas formadas por lados e vértices. Nós também podemos nomear os polígonos de acordo com seu número de lados. Veja o nome dos principais polígonos. Olha só, pessoal, um polígono formado por 3 lados, nós temos um triângulo. Um polígono formado por 4 lados, nós temos um quadrilátero. Um polígono formado por 5 lados, nós temos um pentágono. Um polígono formado por 6 lados, nós temos um hexágono. Um polígono formado por 7 lados, nós temos um heptágono. Um polígono formado por 8 lados, nós temos um octógono. E um polígono formado por 10 lados, nós temos um decágono. Então, pessoal, esses são o nome dos principais polígonos que a gente vê no nosso dia a dia.
E já que este mês estamos comemorando o Dia da Consciência Negra, que é a nossa consciência de resgatar os valores culturais e afetivos dos nossos antepassados, eu trouxe para vocês um jogo bem legal lá de um país africano que se chama Moçambique. Então, antes, que tal a gente conhecer um pouco sobre este maravilhoso país que, sem dúvida, contribuiu em muito para a formação da cultura brasileira, tendo em vista a quantidade de pessoas escravizadas que foram trazidas de lá na época que os europeus escravizavam os povos africanos? E aí, beleza? Eu sou o Ramon e seja bem-vindo ao canal das Curiosidades. O seu canal de curiosidades aleatórias que geralmente fala sobre alguma coisa qualquer. Então, antes de começar, já deixa o like aí pra dar aquela moral, inscreva-se no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E hoje voltaremos à África novamente, já aproveitando o embalo, e falaremos sobre nosso irmão africano Moçambique. Então, esses aí já foram os países que nós vimos até o momento, dá uma olhada aí, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Com mais de 801 mil km², a República de Moçambique é o 34º maior país do mundo e o 48º mais populoso, com cerca de 30 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é Maputo, possuindo 1,1 milhão de habitantes e mais de 3 milhões na região metropolitana. Sua língua oficial é o português, mas falado por somente 40% de sua população. Ao todo, o país possui outras 41 línguas nacionais e somente 10% dos moçambicanos possuem o português como língua materna. O nome Moçambique significa terra de Moçalbique. Moçalbique era um sheik árabe que governava uma parte das terras do país durante a chegada dos portugueses. Aliás, esse é o único país do mundo a ter todas as vogais em seu nome. O país é dividido em 11 províncias e suas maiores cidades são Maputo, Matola, Nampula, Beira e Chimoio. Faz fronteira com 6 países: África do Sul, Reino de Eswatini, Zimbábue, Tanzânia, Zâmbia e Malawi. O país é bem jovem, tornou-se independente de Portugal em 1975. Esse foi o ano que deixou de ser a África Oriental Portuguesa e tornou-se a República Popular de Moçambique, após quase 500 anos de colonialismo. Além disso, a população do país também é bastante jovem, cerca de 50% dela tem menos de 15 anos de idade. Porém, infelizmente, como outros diversos países africanos, enfrentou uma guerra civil após sua independência, durando 16 anos e causando mais de 1 milhão de mortes. Mesmo não tendo sido uma colônia britânica, o trânsito de Moçambique é diferente do nosso. Por lá, eles seguem a mão inglesa. Um tipo de vestimenta símbolo do país é a capulana, um tecido simples com estampa colorida. Por lá, se espera que as mulheres a usem, pois é um símbolo cultural. Em Moçambique, uma pessoa legal é bongajo, rapaz é puto, galera é malta, muito é maningue, café da manhã é mata-bicho, geladeira é geleira, chiclete é pastilha, dinheiro é toco ou mola. Coisa gratuita 0800 é marrala, ventilador é ventoinha e muitas outras coisas diferentes do nosso português que nós encontramos por lá. Mesmo distante, o Brasil possui forte influência cultural, linguística, econômica e de entretenimento em Moçambique, sobretudo com novelas e conteúdos da internet. Além disso, os países possuem diversos programas de cooperação. Moçambique e Ruanda são os únicos países da comunidade britânica, a Commonwealth, que nunca foram colonizados pelos britânicos. Sua economia é a 121ª maior do mundo, com um pouco mais de 14 bilhões de dólares. Infelizmente, o país está entre os 10 mais pobres do mundo e com um dos menores IDH. Sua economia é basicamente baseada na agricultura e, em termos gerais, tem crescido bastante ultimamente. E mesmo estando nessa péssima lista, o país é rico em recursos naturais, com grandes reservas de minérios, carvão, petróleo e gás. No país também se encontram os 5 grandes animais africanos, sendo possível vê-los durante os safaris. O parque mais famoso do país é o Parque Nacional de Gorongosa. O parque está se recuperando, isso depois de ter sido devastado durante a Guerra Civil. Elefantes eram abatidos para terem seu marfim trocado por armas. 90% da vida do parque foi dizimada. Outro parque bem famoso por lá e o maior deles é a Reserva Natural de Niassa,
caça, mas infelizmente nessa reserva mais de 17 mil elefantes foram abatidos nos últimos 10 anos. Além dos safaris, o país também apresenta um litoral exuberante, banhado pelo Oceano Índico, possui mais de 2.500 quilômetros de praia. Um dos locais mais bonitos do país é o arquipélago de Quirindas. Aliás, é no país onde está a maior reserva marinha da África, o arquipélago de Bazuruto, que também é muito bonito. É um verdadeiro paraíso e bem pouco explorado. E é lá onde está um dos últimos redutos na África do animal que deu origem à lenda das sereias, o dugongo, uma espécie de peixe-boi extremamente ameaçado, podendo atingir até 3 metros de comprimento. O país possui um patrimônio da humanidade, a ilha de Moçambique. Esse era um local que o Sheik Moçambique vivia. Nessa pequena cidade insular, há a presença da arquitetura europeia, árabe e africana, muito observada nas igrejas e mesquitas. Essa foi a primeira capital de Moçambique. E é nessa ilha em que está a edificação europeia mais antiga do hemisfério sul ainda de pé, a Capela de Nossa Senhora do Baluarte, construída pelos portugueses em 1522. Abriga um pedaço do terceiro maior lago da África e do nono maior do mundo, o Lago Malawi, conhecido por lá como Lago Nyassa. Além disso, é um dos mais profundos da Terra, com 706 metros de profundidade. E são nas águas pertencentes ao país onde estão as duas grandes ilhas desse lago, as Ilhas Likoma. Mas por incrível que pareça, não pertence a Moçambique, mas ao país localizado do outro lado do lago, o Malawi. A razão para isso é que os colonizadores britânicos do Malawi construíram assentamentos nessas ilhas. Inicialmente reivindicavam o controle total sobre o lago, mas em 1954 entraram em um acordo com Portugal, aceitando ficar com os dois escravos cercados por águas moçambicanas. O país está deixando a África aos poucos, isso porque ele está no Vale do Rift, uma grande falha geológica no leste africano, que está literalmente se desprendendo da placa tectônica africana. Também conhecido como a Grande Fenda, é o responsável pela formação dos grandes lagos da região, uma vez que a terra está literalmente se abrindo. Na Etiópia e no Quênia, por exemplo, já é possível ver os efeitos dessa separação, mas a separação completa só ocorrerá em milhares de anos. Em sua bandeira, o vermelho representa a luta e resistência contra o colonialismo, o preto representa a África, o verde a riqueza do solo, o amarelo a riqueza do subsolo e o branco a paz. A estrela representa a solidariedade entre os povos, o fuzil AK-47 simboliza a luta armada e a defesa do país. O livro simboliza a educação por um país melhor e a enxada a agricultura. Essa é a única bandeira do mundo a incluir a ilustração de uma arma moderna. A dança e a música são muito importantes por lá. Os dos estilos musicais do país são o marrabenta e o panza. Já uma das danças típicas é o tufo. E um dos grandes festivais culturais do país é o Festival de Nyassa. No norte do país, na província de Nampula, é costume das mulheres usarem um tipo de creme branco no rosto, o muciro. Ele é natural e retirado do caule de uma planta. Além de ser uma identidade cultural do povo, ele é um excelente rejuvenescedor. Não é à toa que a região é conhecida localmente como a Terra das Mulheres Bonitas. Por lá, eles não comemoram o Natal, comemoram na verdade o Dia da Família. Isso porque o país é laico e com isso visa respeitar as demais religiões, ou seja, sem possuir um feriado religioso. Uma das grandes ameaças deixadas pela Guerra Civil foram as minas terrestres, mas ratos treinados são utilizados para localizá-las. Nos últimos anos, eles encontraram mais de 2.600 minas. Muito legal, não é mesmo? Então, pessoal, vamos ao jogo. Primeiro, para esse jogo, nós precisamos ter o desenho de um labirinto. Você poderá fazer esse desenho em uma folha ou você poderá fazer ele no chão. Tanto faz, o que você achar melhor. O importante é que tenha vários segmentos de reta e várias demarcações que nós podemos dizer como se fossem os vértices, tá? Depois disso, nós temos que ter objetos para a corrida. Se você fez o labirinto em um tabuleiro, você pode usar, tá vendo essas setinhas? Pode ser carrinhos, pode ser pedrinhas, pode ser papelzinhos que você cortar em cores diferentes, é só para separar você e o seu adversário, tudo bem? Se caso você fez no chão, esses objetos para a corrida será você mesmo, você se posiciona lá no início lá do labirinto. O que ocorre? Nós teremos uma pedra para adivinhar em qual mão está. Eu vou usar esse dadinho aqui. Então eu coloco a minha mão para trás e você terá que me dizer em qual das mãos que está o dado. Se você acertar em qual mão que está o dado, você vai avançar para o próximo vértice e vai pular para ele. Se você errar, você irá ficar parado.
vence esse jogo quem primeiro chegar ao final do labirinto. Legal, né, pessoal? Então, pessoal, aproveitem para jogar bastante esse jogo em casa, tá? E com esse jogo bem legal, chegamos ao final de mais uma aula. E nela aprendemos um pouco mais sobre as propriedades dos materiais, falando sobre solubilidade. Também aprendemos o que é um polígono e os nomes dos principais polígonos existentes. E por último, aprendemos a fazer esse jogo bem legal vindo lá de Moçambique. Então agora, não se esqueçam, anotem todas as dúvidas para tirar com o seu professor de forma presencial ou através das mídias. Faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e as disponibilizadas pelo seu professor e tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.